Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade, sempre um privilégio imenso, maravilhoso, algo como sempre muito poderoso, poder compartilhar cada mensagem, cada palavra, os provérbios que são tão fortes, as palavras que vêm para nos ensinar como devemos nos portar no nosso dia a dia e podermos fazer a diferença aonde Deus nos enviar, que precisamos ser luz em meio às trevas, precisamos realmente caminhar da forma correta e certa para que tudo venha edificar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E aqui em Provérbios 7, olha só como diz mais uma vez, dando continuidade praticamente a esses capítulos que nós lemos: meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento de seu parente, e eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Pois da minha janela, da minha casa, olhei através da grade, e vi entre os inexperientes, nos meios dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculos, o entardecer do dia, chegava às sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher então veio ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, e seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, e em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz e beijou-lhe e disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. E estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, aloés e canela. Venham, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, e gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem e levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Olha só que passagem, esse capítulo de Provérbios 7, e tudo isso se remete ao que o mundo hoje tem a nos oferecer, não somente a parte sexual de toda a palavra, enfim, mas tudo aquilo que leve as pessoas a ser levianos, a ser imorais, como o próprio Esaú foi chamado de imoral e profano, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura. E enfim, muitas vezes olhamos só para um lado da circunstância e deixamos as demais que estão diante dos nossos próprios olhos. Quanto engano, quanta maledicência, quantas situações deste mundo ao qual vivemos, e nós precisamos estar muito, mas muito mais atento à voz do nosso Deus, saber o quanto Ele tem o poder de mudar e transformar e restaurar. E aqui, com uma poesia, na verdade, a palavra de Deus nos contando uma história de um rapaz sem juízo. Quantas pessoas estão hoje sem entendimento, sem equilíbrio, sem domínio próprio, e acabam sendo roubados, sendo saqueados nas armadilhas que o mundo prepara, que o diabo está aí nas praças, nas ruas, nas casas. Quantas situações levando pessoas ao fracasso, à vergonha, à derrota, à humilhação, em sentimento, em pensamentos. E aqui olha o 21, com a sedução das palavras o persuadiu e o
e o atraiu com o doçor dos lábios, os lábios da mulher enganosa, daquilo que é enganoso, daquilo que é maldito. E imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Quantas pessoas, na sua inocência, de repente, até muitas vezes, pessoas são inocentes, mas tem pessoas que já estão realmente tão já machucadas em saber que muitas situações não irão dar certo e mesmo assim acabam sendo roubados, sendo saqueados, sabe, sendo envergonhados. Hoje no século XXI tem pessoas que acreditam no conto do vigário, né, como é falado, né? Quantas pessoas ainda se deixam ser enganadas, iludidas com prêmios, com falsidades. Quantas pessoas estão tão cobiçosas e vivendo uma vida tão enganada, iludida, com tantas facilidades. E aí é como acontece, ou como a Bíblia fala, vai ser um pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Não se perca em tais veredas, em tais caminhos. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então nós precisamos ter o nosso entendimento e saber que Deus está nos chamando. O discernimento está realmente nos chamando para irmos para um caminho certo de resposta, de vitórias, de milagres em nossas vidas, e jamais sermos roubados ou sermos enganados com as palavras que hoje, até o próprio Evangelho, se você realmente não tiver um discernimento, você pode ser enganado pelo próprio Evangelho, com palavras falsas, com palavras de bajulação. Quantas coisas hoje a própria Jezabel, como é dita pela Bíblia, né? A mulher que engana, a mulher que ilude, enfim, a língua fraudulenta de pessoas, não somente o sexo feminino, mas todas as áreas, as maneiras, as formas, como pessoas elas se deixam ser enganadas, se iludem com o mundo, se iludem realmente com as falsas promessas. Quantas profecias, quantas situações de pessoas que enganam, iludem o próximo para poder realmente ter o seu benefício, ter a sua vida mudada e restaurada, mas não se preocupando com a verdade. Hoje é muita ganância, é muito egoísmo. Quantas situações de pessoas acabam sendo realmente levadas realmente a uma destruição, a um alçapão, sem saber que isso vai lhe custar a própria vida. E precisamos ter um discernimento muito maior, entender, compreender, saber quem nós somos de verdade, descobrir os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, onde você pode estar cedendo, onde você pode estar realmente caindo em uma certa situação, uma fragilidade que existe em seu cérebro, em sua mente, em seu corpo, em seu modo de pensar, de falar, de agir, de viver. Quantas situações nós precisamos discernir e entender e compreender que Deus ele tem o poder sim de nos surpreender, de nos abençoar, de nos consagrar, de nos dar vitória, de nos dar realmente uma resposta muito melhor, muito maior, para que possamos evoluir a cada dia, a cada momento, a cada instante, em cada circunstância. 2020 é um ano de muito ensinamento, é um ano onde devemos realmente ter todo o cuidado em examinar a cada momento, a cada instante. Hoje praticamente esses dias aí a televisão, outros meios estão passando a retrospectiva. É muita dor, é muita situação, é muita tragédia, é muitas desgraças, muitas mortes aconteceram, muitas situações ocorreram e ainda não parou, na verdade. Não é porque vai mudar o ano que isso ainda realmente não vai mais acontecer. A tendência é que aconteçam ainda coisas
que a gente não tem como discernir, entender o que está por vir ainda. Temos a palavra de Deus, que Deus diz que o melhor dele está por vir, mas precisamos estar muito atentos às ciladas, às armadilhas, situações adversas que vêm para destruir uma casa, uma família. Quantas situações acontecem entre próprios familiares que deveriam se amar, se respeitar, se admirar e acabam realmente se deixando se levar por momentos. E como diz a Bíblia, que os nossos próprios inimigos são os nossos próprios familiares. E quanta situação de imoralidade, de coisas de orgulho, de soberba, de arrogância pode levar famílias a uma destruição, pessoas a uma destruição, uma opressão, uma depressão, e aí vai. Você pode abrir um leque de situações que levam as pessoas ao fracasso, à vergonha, à derrota e à humilhação. E aqui, mais de uma vez, a advertência contra essas situações, né? O adultério, você se adulterar, você deixar ser um ator, né? Um hipócrita de repente, numa situação você é uma coisa, numa situação você é uma outra coisa, então você está se adulterando, você está deixando que a hipocrisia ela tome conta da alma e do seu coração, da sua mente, do seu entendimento, e assim precisamos despertar e discernir realmente o que Deus ele tem e o que ele quer para cada um de nós. Então que você possa realmente ser agarrado pelo próprio Deus e jamais pela situação da imoralidade que existe no mundo, mas que você possa estar sendo transformado e abençoado pelo próprio Deus, para que você tenha uma vida longa, abençoada, feliz, repleta de muitas bênçãos, felicidade, prosperidade, porque se você obedecer, se você ouvir, se você der ouvido, se você buscar essa sabedoria, como já falamos lá em Provérbios 2, você buscar essa sabedoria, como você busca a prata, como você busca as pedras preciosas, como você busca o ouro, então você vai entender, vai compreender realmente o que é temer o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te prospere muito, que Deus venha dar a você a direção necessária e precisa, para que você possa ir além e viver sempre o sobrenatural do próprio Deus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te prospere, que Deus venha criar situações sobre a sua vida, que você possa ver a mão de Deus te honrando, te abençoando, te consagrando, e que nada impeça o agir de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, tenha um dia maravilhoso, muito especial, um dia de muitas bênçãos, que Deus venha sempre surpreender e te abençoar de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.